Graça e paz, muito boa noite, em nome de Jesus, ou bom dia, não sei que horário que você está vendo, eu estou gravando esse vídeo de madrugada, meia-noite e 32 aqui na minha região, mas que Deus abençoe sua vida, em nome do Senhor Jesus. Bom, pessoas, me fala uma coisa para mim, relacionamento abusivo, sabia que tem homem que também passa por isso? Mas, independente de você ser homem ou ser mulher, pessoas merecem passar por relacionamentos abusivos? É meio complicado, né? A gente aprende que o amor é paciente, que o amor é bondoso, que o amor não arde em ciúmes, que ele não se irrita. E aí, de repente, você está dentro de um relacionamento onde você é maltratado, às vezes até fisicamente. Que amor é esse? E até quando esse discurso de que o que Deus uniu o homem não separa é válido? E se eu, com esse discurso, obrigar uma pessoa a viver debaixo de um jugo desigual e ela acabar morrendo? De quem é a culpa desse sangue derramado? Eu te digo, essa culpa é minha, é sua, é nossa. Quem obriga uma pessoa a viver debaixo de um relacionamento abusivo está obrigando um crime a acontecer. Como que eu posso dizer que a pessoa ama alguém se ela maltrata? Onde que está isso? Vamos ver. Vamos abrir agora a Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 13. A partir do verso 4 a gente vai ver algumas coisas sobre o amor. Mas ela estava falando de coisas espirituais. Sim, mas que não deixam de nortear aquilo que é o nosso físico. Ou vai dizer que o seu físico não afeta o seu espiritual e vice-versa? Se o seu espiritual não for uma coisa forte, uma coisa muito bem embasada, o seu físico também padece. Assim como se o seu físico também não estiver muito bem, você também não vai lá bem espiritualmente. São coisas que se somam, por isso que existem doenças psicossomáticas também. Mas isso aí é tema para outro vídeo, é tema para outra hora. Eu quero que você abra agora em Coríntios, 1 Coríntios, o capítulo 13. Vamos ler alguns versículos onde isso que eu estou te falando vai fazer sentido, porque não tem como você viver um relacionamento saudável se o seu relacionamento não estiver embasado nisso que eu vou te mostrar agora aqui. Coríntios 13, a partir do versículo 4. Vamos lá? Olha só. Quem ama é paciente e bondoso. Bem é o inverso do que a gente anda vendo por aí. Quem ama não é ciumento, olha aí, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro. Eu te amo, mas vive falando grosseria. Quem ama não é grosseiro, no verso 5, nem egoísta, não fica irritado, não guarda mágoa. Quem ama não fica alegre quando alguém faz coisa errada, mas se alegra bastante quando alguém faz o que é certo. Sabe, um elogio, um beijo, né? Um abraço. Olha o 7. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. E de repente você está dentro de um relacionamento que é bem o oposto disso. Um relacionamento que tem tudo para fracassar. Se o amor é paciente, por que ele não tem paciência comigo? Que ela não tem paciência comigo? E muitas vezes a grosseria impera no lar. Pastor, mas o que Deus uniu, o homem não separa. É verdade. Vai lá ver o Mar Vermelho. Quando Deus abriu aquilo lá, queria ver quem juntava. Sabe por que não conseguia juntar aquelas águas? Porque foi Deus que abriu. E porta que ele abre, ninguém fecha. Assim como ele fecha, ninguém abre. Depois que ele fechou aquele Mar Vermelho, quero ver quem separa aquelas águas. Sabe por quê? Foi Deus que uniu. Porque Deus uniu, o homem nenhum consegue separar. Ele pode criar um artifício lá, fazer uma muralha de um lado para o outro e conseguir passar, mas nunca vai ser igual, porque é diferente do que Deus fez. Deus separou aquelas águas e depois uniu de novo e ninguém mais consegue separar. Quando Deus une um casal, meu filho, minha filha, quando Deus está no negócio, quando é algo que está na presença de Deus, nada no mundo separa. E eles vivem em uma harmonia, eles vivem muito bem, obrigado, e não tem problema. Mas quando Deus não une, qualquer sopro vai fazer separar. Que sopro é esse? Fofoca, mentira, né? Me falaram que ele me traiu. Pronto, acabou o relacionamento. Aí a gente vai ver depois na rede social. Terminei, fulano me traiu. A fulana mentiu pra mim. Me falaram que ela me traiu.
E aí, acabou. Acabou por causa de uma fofoca. E por quê? Porque não foi Deus que uniu. Simples. Não tem o que falar. É complicado. Mas assim, que nem... Eu já vi casos, por exemplo, onde a pessoa conseguiu se livrar de um relacionamento abusivo. Estava indo muito bem. O cara maltratava ela. O cara espancava ela. E de repente, graças à justiça, ela conseguiu sair de um relacionamento abusivo. Mas é aí que acontece. Nas idas e vindas da vida, ela foi num lugar onde o legalismo imperava. E aí a igreja aconselhou ela a voltar para o relacionamento abusivo, aonde ela quase se deu mal de novo. Ela já tinha um namorado, já estava se preparando para um novo relacionamento, estava tudo indo bem, mas alguém falou para ela que ela estava em pecado, estragou a vida dela. Ah, mas tem que voltar, tá na lei. Aí você quer guardar a lei? Você sabia que se ela se separou e estava já a ponto de arrumar outro alguém, pela lei legalista, ela não deveria voltar com essa pessoa? Ah, me mostra na Bíblia. Mostro. Eu quero que você abra lá em Jeremias. Jeremias, capítulo 3, e a gente vai ver junto isso. Olha aí que eu estou te dizendo. Em Jeremias 3, no verso 1, o Senhor Deus diz: se um homem se divorciar da sua mulher e ela o deixar para casar com outro, o primeiro marido não poderá casar com ela outra vez. Isso mancharia completamente a terra de Israel. Olha só. Eu estou te falando de uma mulher que estava já prestes a casar com outro. Eu não sei se ela teve um relacionamento mais profundo que isso. Não sei se ela... Enfim, não sei. Também não me interessa. O que eu sei é o seguinte. Ela já estava entrando em outro relacionamento e obrigaram ela a voltar. Porque ela tinha que voltar com o seu antigo cônjuge para cumprir a lei. Mas olha o que a lei diz aqui, ó. Tá vendo aí? Que Deus não se agrada disso. Por que não leram isso antes? Já que é para seguir lei. Mas enfim, lei por lei eu vou te dizer uma coisa. Tem um vídeo aí que eu explico muito bem a diferença entre lei e graça. É o vídeo que eu vi onde algumas pessoas não deixaram entrar na igreja por causa da roupa que eu estava usando. E lá eu explico muito bem sobre lei, sobre graça. Se você quer saber disso, tá lá. Mas enfim, aqui tinha alguns legalistas que fizeram com que essa mulher quase se desse mal na vida porque obrigaram ela a voltar para um relacionamento abusivo. Sendo que, por lei, ela tinha um respaldo. Ela não necessitava mais voltar para o primeiro marido. Mas quiseram que ela voltasse. E se ela morresse? Sabia que Deus não se agrada com julgo desigual, né? Você sabia. Se você lê Bíblia, você deve saber disso. Pesquisa aí no Google que você vai ver sobre o julgo desigual. Mas você sabia que a um ponto Deus chegou a pedir que se separasse por causa desse julgo desigual? E no Antigo Testamento. Lá em Esdras, quando os homens de Israel começaram a se casar com pessoas de fora de Israel, pessoas que eram estrangeiras, chegou ao ponto dele ter que se separar e levar os filhos junto ainda nessa separação, abandonar tudo. E aí você vê, depois lá no Novo Testamento eu vou te mostrar algo parecido. Não aconteceu um divórcio, mas um respaldo para isso. Mas primeiro, se você chegou até aqui, dá um like. E abre aí em Esdras 10:19 para você ver o que eu estou falando. Estou esperando você abrir. Olha aí o que eu estou te dizendo. Em Esdras capítulo 10, aqui no verso 19, você vai ver que eles até prometeram se divorciar das suas mulheres e ofereceram um carneiro com seus pecados. Mas você vai ver que não era qualquer mulher que eles tinham que se divorciar. Olha só aqui, ó. Você vai ver que aqui no verso 10, de Esdras 10, o sacerdote se levantou e disse: vocês foram infiéis e aumentaram a culpa do povo por terem casado com mulheres estrangeiras. Ter casado com quem? Se fosse trazer a grosso modo, pessoas de fora da igreja. Não é para fazer isso se o seu cônjuge não é da igreja. Não é isso que eu estou falando. Mas estou falando que se fosse para trazer a grosso modo, bem diferente do certo, né?
do certo modo, é bem diferente disso, mas, enfim, se fosse para trazer num linguajar chulo, era essa a ideia. Era essa a ideia. Tá fora da igreja, seu cônjuge, separa, era um julgo desigual. Então, quando você vai entrar num relacionamento, num casamento, você tem que ver se a pessoa pensa igual a você, age igual a você e está no mesmo nível espiritual de você, para não chegar no ponto de ter que descasar. É muito complicado você obrigar uma pessoa a viver debaixo de um jugo desigual. É muito complicado você obrigar ainda por cima o seu cônjuge entender a sua cabeça quando você já está num nível muito acima, espiritualmente falando. E aí de repente aquele povo, o povo de Deus, começou a se relacionar com pessoas que estavam dando trabalho e trazendo coisas erradas para dentro do povo de Deus, porque eram estrangeiros. Não estou falando que você não deva casar com estrangeiro, mas estou falando de um contexto espiritual. Trazendo para os dias de hoje, a irmã está lá na igreja, está muito bem, obrigado, só que aí de repente ela comete o erro de não orar direito, de não prestar atenção, de não vigiar, de ir só pelo rostinho bonito e casou com um cara lá que ia na igreja, mas não era crente. E aí ela se vê dentro de um relacionamento abusivo e agora eu obrigo ela a continuar dentro desse relacionamento. Deixa eu ver minha colinha aqui para ver para onde eu vou. Até quando eu posso continuar falando para essa irmã suportar, porque ele tem que se salvar e depende dela a salvação? E se ele matar ela antes? Como que fica a cara de tacho depois? Será que vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer com esse vídeo? Não tem lógica nem cabimento você pedir para uma pessoa ficar dentro de um relacionamento abusivo. Não tem. Porque Colossenses 3,19, maridos, ame suas mulheres e não as trate com amargura. E de repente tem um cara lá dentro da igreja que só está, mas não é do meio, só está lá, maltratando a esposa. E porque ele está lá, eu continuo falando para a mulher assim, não, aguenta essa daí que Deus vai mudar. E se ele mata ela antes? Provérbios 31:10. Uma mulher exemplar, feliz quem diz. É isso mesmo? 31:10. Deixa eu ver aqui. Provérbios 31:10. E aí de repente é uma joia preciosa, é um rubi, só que o cara que encontrou essa é um alcoólatra, é um mentiroso, é um rancoroso, bem ao contrário do que a gente acabou de ler de como o amor é. O amor é bondoso, o amor não arde em ciúmes, o amor não pensa em si próprio. Tá lá em Coríntios, vamos ver essa. Eu vou esperar você abrir. Deixa eu ver aqui, 1 Coríntios capítulo, deixa eu ver aqui na minha outra colinha, 1 Coríntios capítulo 13. Eu vou esperando você abrir e a gente já vai ler. 1 Coríntios 13 no verso 4 já diz, quem ama é paciente, é bondoso, quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, não é egoísta, não fica irritado e nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz coisa errada, mas se alegra quando faz o que é certo. Quem ama não desiste, suporta tudo com fé, esperança e paciência. E aí você está num relacionamento, meu querido, minha querida, aonde a pessoa não suporta nem quando você sai do banho com a toalha molhada pingando. A pessoa não suporta nem quando você está vendo a sua série favorita na televisão e ela quer ver futebol. Que paciência é essa? Vocês têm que andar de comum acordo. Que amor é esse que não suporta nada? Tá aí o texto. Eu não estou falando nada inventado ou nada de mim.
Estamos lendo junto na Bíblia. Que amor é esse, eu te pergunto, onde a pessoa ouve palavrão, ouve afronta, ouve ameaça, leva soco? Que amor é esse que não aguenta nada? Que amor é esse? Como que eu posso continuar debaixo do amor desse? Vamos ver o que fala 1 Coríntios 7, que vai dar uma dica incrível sobre esse tipo de amor. 1 Coríntios, vamos lá, 7, a partir do versículo... Agora eu não lembro qual o versículo de 1 Coríntios 7, deixa eu ver aqui na minha colinha. Vamos lá no 15. Olha o que diz. Porém, se o marido não cristão ou esposa não cristã quiser o divórcio, então que se divorcie. Nesses casos, o marido cristão ou esposa cristã está livre para fazer como quiser. Eita! Você lembra que eu estava te falando do jogo desigual? Se por um acaso estiver muito pesado, estiver muito ardido, se estiver levando surra, tem saída para você sim. Tá vendo aí? Conversa com jeito com essa pessoa e é melhor você sair desse barco furado do que você morrer no soco. Mas vamos ler o 1 Coríntios 7, a partir do verso... Deixa eu ver aqui, a partir do verso 1 mesmo. Olha só, porque já tinham reclamado com Paulo acerca disso, e Paulo resolveu tratar especificamente sobre esse assunto. Dá uma olhada, 1 Coríntios 7, e veja comigo. Aí você me diz se eu estou exagerando ou se não é verdade isso. 1 Coríntios 7, olha aí, verso 1. Agora vou tratar dos assuntos a respeito dos quais vocês me escreveram. Ou seja, já reclamaram para Paulo sobre isso antes. Vocês dizem que o homem faz bem em não casar, mas eu te digo, já que existe tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter a sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. O homem deve cumprir o seu dever como marido. É exatamente o que você está pensando. E a mulher também deve cumprir o seu dever como esposa. É isso mesmo que você imaginou. A esposa não manda no seu próprio corpo, quem manda é o seu marido. Assim também, o marido não manda no seu próprio corpo, quem manda é a sua esposa. Que os dois não se neguem um ao outro, e estou falando exatamente daquilo que vocês estão imaginando. A não ser que concordem em não ter relações por algum tempo, a fim de se dedicar à oração. Mas depois devem voltar a ter relações, a fim de não caírem nas tentações de Satanás, por não poderem se dominar. Não digo isso como ordem, mas como sugestão. Realmente eu gostaria que vocês fossem como eu, porém cada um tem o dom que Deus lhe deu. Um tem este dom, o outro aquele. Olha aqui que top 8. Aos solteiros e às viúvas eu digo que seria melhor para ficarem sem casar, como eu. Mas se vocês não podem dominar o seu desejo sexual, tá vendo aí? Vocês não podem dominar o seu desejo sexual, então casem, pois é melhor casar do que ficar queimando de desejo. Para os que já são casados tem um mandamento, que não é meu, mas do Senhor, que a mulher não se separe do seu marido, porém se ela separar, que não se case de novo, então faça as pazes com o marido, e que o homem não se divorcie da sua esposa. Aos outros digo eu mesmo, e não o Senhor. Se um homem cristão é casado com uma mulher não cristã, e ela concorda em continuar vivendo com ele, que ele não se divorcie dela. E se uma mulher cristã é casada com um homem que não é cristão, e ele concorda em continuar vivendo com ela, que ela não se divorcie dele. Pois Deus aceita o homem que não é cristão por estar unido com sua esposa cristã, e aceita a mulher que não é cristã por ela estar unida com seu marido cristão. Se não fosse assim, os filhos deles não pertenceriam a Deus, mas sendo assim, eles pertencem. Porém, se o marido não cristão ou esposa não cristã quiser o divórcio, então que se divorcie. Nesses casos, o marido cristão ou a esposa cristã está livre para fazer como quiser, pois Deus chamou vocês para viverem em quê? Em paz.
É dessa paz aqui, ó, que estão esquecendo. Eu te digo mais uma coisa. Lá em Jeremias, que eu li com vocês, capítulo 3, no verso 1, que falava que se o homem se divorciar da mulher e ela depois deixá-lo casar com outro homem, não pode mais casar com o primeiro homem, cai de bandeja aqui também, porque aqui está falando aqui, ó, nesses casos o marido cristão ou a esposa cristã está livre para fazer como quiser. Se você quiser casar de novo, você que estava com um relacionamento abusivo, aqui está a sua brecha. Ah, mas está falando porque eu sou cristão e ele não era cristão. Mas se você estava debaixo de um jugo desigual, eu faço uma pergunta para você. Quais as chances de uma pessoa que está na igreja e que maltrata outra pessoa de ser realmente crente? Isso é um jugo desigual, mas essa pessoa nunca foi cristã. Essa pessoa nunca serviu a Deus. E você está livre para você viver em paz. Então ninguém tem o direito de se intrometer dentro do seu relacionamento, dentro da sua casa e falar sancada por esse canalha, porque Deus quer. Ninguém tem isso. E também ninguém pode chegar e dizer que você não deve ou não se relacionar depois do que você fez, porque aqui, ó, tá escrito que você tem que viver em quê? Em paz. Em paz. Tá aí, ó. Se estão tirando a sua paz, se estão deixando você ser agredida, e se você está amando menos você, eu te digo uma coisa, além de você estar passando num relacionamento terrível de abuso, você precisa mudar de igreja. Você precisa de um pastor. Você precisa de ser abençoada. Eu não quero citar placa de igreja, nem quero que vocês pensem que eu estou falando mal de alguma igreja, e também não estou fazendo propaganda da minha. Tanto é que eu coloquei o meu nome lá, não coloquei nome de igreja nenhuma. Eu quero que vocês só entendam o seguinte: nós que pregamos a palavra de Deus temos a grande responsabilidade de salvar vidas. E uma das nossas tarefas é não deixar que as ovelhas sejam maltratadas por pessoas ruins. Como que eu posso deixar alguém viver dentro de um relacionamento abusivo? Minha colinha. Gente, lá em Gênesis 2:24, o homem deixará a casa da mãe, do pai, vai unir com a mulher. E você vai ver isso de novo lá em Marcos 10:7. Ou seja, do Gênesis até o Novo Testamento, a palavra está falando sobre casamento. Como que eu posso ignorar isso? Não levar a sério? Eu não posso deixar as pessoas viverem um relacionamento abusivo. E nem ensinar a se relacionar de qualquer jeito. 1 Coríntios 13:5 fala muito sobre paciência. Colossenses 3:19, vamos dar uma olhada aqui, Colossenses 3:19. Olha, gente, abre a sua Bíblia lá em Colossenses 3:19 agora, vamos abrir junto. Colossenses, cadê aqui? Eu tô gravando do meu celular e o meu celular às vezes não contribui muito porque está sobrecarregado e tem muita coisa para me apagar e eu acabo não dando conta. Mas vamos lá, eu vou esperar você abrir. Colossenses 3:19. Aí está. Olha que lindo, Colossenses 3:19. Marido, ame a sua esposa e não seja grosseiro com ela. Tudo que nós estamos falando até agora. Como que eu posso, meus queridos, permitir que alguém esteja debaixo da grosseria, de um mau relacionamento, de ensinar até mesmo coisas erradas para os filhos, porque os filhos que estão vendo o pai tratar a mãe desse jeito, vai só replicar na vez deles um relacionamento abusivo. E aí? Você tem que entender o seguinte, a pessoa já fez uma escolha errada, casou de uma forma errada, e aí eu obrigo ela a continuar debaixo do erro, simplesmente porque eu acredito que ela não deve se separar de um cara que é agressor. Aí fica muito complicado.
e aí depois não querer aceitar que deu problema, tem que aceitar, porque a culpa é sua, de você que abençoou uma maldição. Não tem lógica isso. Fique debaixo de jugo desigual só para cumprir uma tabela que está escrita. Inclusive, eu já falei, mas olha aí, eu tenho um vídeo aí que fala sobre lei, sobre graça. Dá uma olhada aí. Esse vídeo, se eu não me engano, está escrito aí: o dia que não deixaram eu entrar na igreja por causa da minha roupa. E aí você vai entender o porquê que o legalismo não dá certo. Ou você está na graça ou você está no legalismo. Dá uma olhada nesse vídeo aí, eu não preciso explicar muitas coisas. Se você entender aquele vídeo lá, o esforço que eu estou fazendo desse vídeo aqui, você vai entender. Vamos ver outro livro aqui, deixa eu ver na minha cola. Hebreus 13:4. Vou esperar você abrir lá em Hebreus. É o que eu estou te falando, meu querido, é o que eu estou te falando. Olha aí o 13:4 de Hebreus. Que o casamento seja respeitado por todos, e que os maridos e esposas sejam fiéis um ao outro. Deus julgará os imorais e os que cometem adultério. Então, se você está dentro de um casamento que está difícil e que está puxado, já é ruim. Com imoralidade, que é o adultério, né? Pior ainda. Mas aqui ele está falando que sejam fiéis um ao outro. Você tem que ter respeito e ela tem que te dar respeito. E os dois têm que se respeitarem. O negócio é mútuo. O negócio não é de um jeito só. E você vai compreender muito bem isso lá em Efésios. Já vai abrindo sua Bíblia em Efésios que a gente vai chegar lá. Efésios capítulo 5, já vai abrindo. Eu quero que você entenda. Não tem como você falar para mim que você está bem com Deus se você não trata bem seu cônjuge. Não tem. Não tem. Vamos ver lá. Deixa eu ver aqui. Efésios 5. Rapaz, vou falar uma coisa pra você. Lá em Esdras capítulo 10, no 19, você vai ver que Deus pediu até para as pessoas que estavam vivendo debaixo do jugo desigual se divorciarem. Pessoas que se envolveram com pessoas de fora daquela gama israelita e por causa disso estavam aprendendo costumes errados. E talvez esse seja o seu relacionamento. A pessoa até vai com você na igreja, mas ela não é cristã. E você está aprendendo só a andar longe da presença de Deus. É complicado isso. É terrível. E aí eu estou falando para você até aqui dos problemas que isso traz para a sua fé, os problemas que isso traz para a sua vida, para a sua segurança física. Mas aqui em Efésios capítulo 5 a gente vai ver algo muito interessante sobre o que nós estamos falando. Cadê aqui? Deixa eu abrir minha Bíblia. Efésios 5. Aqui no meu caderninho, onde eu faço minhas anotações, eu marquei. Vamos abrir a partir do versículo 21. Vamos lá então? Efésios 5, 21. Olha aí que top. É o que eu estou te falando. Sejam obedientes uns aos outros pelo respeito que tem por Cristo. Não está falando para um dominar o outro. Não está falando para um ser maior que o outro. Não está falando para um pressionar o outro. Não está falando para um enquadrar o outro. Está falando aqui, ó. Sejam obedientes uns aos outros. O que é ser obediente dentro de um casamento? A sua esposa e a esposa ao marido. É respeitar o laço sagrado do matrimônio. Simples. Se eu sei que a minha esposa não gosta de um tipo de brincadeira, nenhum tipo de atitude, não vou fazer isso. E da mesma forma eu sei que a esposa que eu tenho não vai fazer coisas que me desagradam. E com o tempo a gente vai aprendendo a lidar com isso e quem sabe a gente vai aliviando de um lado, aliviando de um outro. E a gente começa a entrar no consenso e quanto mais tempo vai passando, esse casamento vai ficando melhor. Eu lembro do meu primeiro ano de casado. E já no segundo já era outro ano. E no terceiro ano até notei que tinha coisas que eu não aceitava que hoje eu aceito e tinha coisas que ela não aceitava que hoje ela aceita. E a gente
conversa, a gente brinca, a gente se diverte, sabe por quê? Porque a gente não é mais a gente agora é nós. O nosso corpo e a nossa alma. Então tudo que eu penso, acredite, ela pensa. E vice-versa. Porque a gente se tornou uma só carne. Quando ela sente dor, eu sinto. E vice-versa. Mas vamos continuar lendo aqui, porque esse livro de Efésios aqui, no capítulo 5, tem muita chave. Veja aí que legal, ó. Olha mais essa chave. Esposa, obedeça ao seu marido. Ó, lembra que lá no 21, seja obedientes uns aos outros, né? Pelo respeito que tem por Cristo. E aí, no 22, esposa, obedeça ao seu marido como você obedece ao Senhor. Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. Vale dizer que ele estava falando com o povo de Israel, que vinha de uma linhagem que até então tinha pouca gente que era dominado por mulher. Tanto é que você vai ver aí que tinha dificuldades para o ministério de mulher. Dominar até não é a palavra certa. Não existe domínio de mulher. Assim como também não existe domínio de homem, né? Vou dizer influenciar, que é a palavra do momento. Mas de repente você vai ver pessoas que surgiram, por exemplo, Áquila e Priscila. Priscila ensinava na igreja, né? Mas vamos lá. Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Mas é do jeito que nós estamos falando. Tudo de comum acordo. E aí, ó, o 25 já mostra. Marido, ame a sua esposa, como Cristo amou a igreja. E sabe como que Cristo amou a igreja? Deu a vida por ela. Tá aí, o 25 mesmo. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus. E você deve fazer isso pela sua esposa. Se você não ama a sua mulher ao ponto de você morrer por ela, você daria a vida pela sua esposa? Mas partindo da premissa de que no 21 está escrito que é ambos, a esposa também daria a vida pelo marido. Tá complicado, né? Porque ultimamente a gente anda aprendendo coisas banais sobre os relacionamentos. A gente está trazendo para dentro de casa tudo que o estrangeiro, o de fora da igreja, tem para oferecer. E se esquecem que foi exatamente isso que fez com que Esdras, amando de Deus, pedisse para o povo se divorciar. Então, se o seu casamento anda trazendo muita coisa de fora do povo de Deus para dentro do solar, é meio caminho andado para sua vida dar errado. Julgo desigual. Pior ainda é se chega ao ponto de ser um relacionamento abusivo, onde eu prefiro sim que você caia fora desse barco do que morrer ao Deus dará, por causa de alguém que não te merece. Não me leve a mal, mas eu sou totalmente contra a pessoa se sujeitar a um tipo de relacionamento que não seja santo, como aqui no versículo 28 mesmo de Efésios 5. O homem deve amar a sua esposa, tá vendo lá? Assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo, que é o que eu estou falando, é uma só carne. É uma só carne. E olha aí o 29. Porque ninguém odeia o seu próprio corpo, pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo como Cristo faz com a igreja. Pois nós somos membros do corpo de Cristo, como dizem as Escrituras Sagradas. É por isso que o homem deixa seu pai e sua mãe, de novo que eu já citei lá de Gênesis e de Marcos, e unir-se-á com sua esposa, e os dois se tornarão uma só pessoa, carne. Então, se você ama a sua esposa, eu quero que a minha esposa seja obediente a mim, porque aqui no texto sagrado está falando sobre obediência. Obediente a ela. Trate ela como se fosse um pedaço mesmo de si.
E aí você vai estar honrando não só o seu casamento, como você vai estar honrando a Cristo. Essa é a palavra de hoje. E sem medo de errar, se você está debaixo de um jugo desigual, onde a violência está operando sobre sua vida, pula fora desse relacionamento, porque Deus não aprova o sacrifício que você está fazendo. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus, que te guarde e te proteja, e até o próximo vídeo. Amém.